Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Meu Cliente Cast. Hoje, um dia super especial para nós. Estamos aqui com o Felipe Pontes, diretor comercial do grupo Vancost. É um cliente nosso muito especial. Então a gente vai contar um pouquinho dos nossos cases em conjuntos. Estou aqui com o Sérgio também, que é Head de Trade Marketing Estratégico da Meu Cliente. Vou deixar para que vocês se apresentem um pouquinho e aqui a gente vai batendo um papo bem leve, no formato Meu Cliente aí, que tem funcionado muito bem. Felipão, prazer enorme estar contigo aqui, cara. Fica à vontade para se apresentar aí, falar um pouquinho do que você faz. E é isso, a gente vai batendo um papo aqui. Boa noite, pessoal. Primeiramente, um prazer aqui ser nem convidado. O convite do meu cliente, para mim, é uma convocação. Muito grato e feliz. Tomara que seja um bate-papo aí bem produtivo, com certeza. Como todos os nossos cases aí de sucesso que a gente vai relatar um pouco. Então, sou Felipe Pontes, sou diretor comercial do Grupo Vancost. Comercial / administrativo, financeiro, trade marketing. Eu acho que um pouco dessa, vamos dizer assim, dessa junção de funções, né, na direção da empresa ajudam nós a construirmos o que a gente está construindo hoje, que é vocês com expertise maior que nós, sabemos que às vezes dentro do trade marketing a gente precisa vender primeiro para os internos, seja a operação de loja, seja para o comprador, seja para a área financeira, enfim. A gente precisa que todas as áreas conversem para que o trade funcione de fato, né? Que seja lá a ponta do iceberg. Então, dentro desse cargo que eu ocupo hoje na empresa, acredito que a gente consegue fazer essa junção aí de fatores em busca do mesmo objetivo. Perfeito, Felipão, perfeito, cara. E de fato, a gente, por ser uma empresa terceirizada, né, e chegar até de outro estado, primeiro chegar com a proposta para vocês de que faria sentido ter uma equipe de trade marketing, exige muita confiança que a gente teve da parte de vocês. E hoje estar aqui contando o case, né, Sérgio, é mais fácil. Mas no início eu sinto que para vocês foi um pouco de dificuldade, e para nós no início, há 4 anos atrás, quando a gente começou também. Sérgio, fica à vontade para se apresentar aí também, falar um pouquinho da nossa parte estratégica. Maravilha, boa noite pessoal, meu nome é Sérgio, trabalho aqui na Meu Cliente há mais de 4 anos, né? Hoje eu ocupo a cadeira de Head Estratégico aqui dentro da Meu Cliente, com o objetivo da gente montar, né, nossos projetos de JBP, seja campanhas, todos eles atrelados à tecnologia que a Meu Cliente entrega. E está aqui o Felipe hoje, que é um dos maiores cases nossos aí dentro da Meu Cliente, onde a gente vai poder compartilhar um pouquinho aí dos nossos cases. Perfeito. Então, pessoal, a gente construiu isso há 2 anos de parceria, praticamente, que a gente tem. E foi muito bacana poder ter um diretor comercial aqui no nosso podcast, porque o trade marketing e o comercial, eles são feitos em conjunto, lado a lado. Então, é muito difícil você construir um setor de trade marketing que não seja interno, sem esse apoio comercial. E desde o início a gente teve o apoio do Felipe, junto com todo o time também. E aí, Felipão, queria começar te perguntando, né, desse nosso início, como é que foi para vocês lá dentro, cara, receber, né, a nossa proposta de parceria, falando que a gente ia chegar, ia fazer trade marketing, ia trazer parceria para vocês. Mas como que foi isso internamente até vocês assimilarem e a gente dar sequência no projeto? Bom, vamos lá desde os princípios. Primeiro que, assim, normalmente se encontra uma barreira, porque é um tema novo, trade marketing, né? Agora já está mais difundido que há 2 anos atrás, mas ainda assim é um tema novo. E para gravar um pouco o início, a gente já tinha uma experiência não muito boa. Uma empresa similar, né, com porte menor, mas que nos oferecia um serviço parecido e que a gente não teve uma boa performance por diversos fatores, né? Então já tinha da nossa parte um receio na questão de trade marketing e ainda assim uma empresa terceirizada. Mas nós temos um princípio assim para qualquer tipo de serviço de fornecedor, que a gente é bem aberto. Vamos escutar o que o pessoal tem para falar, se as coisas convergirem com os nossos pensamentos, poderemos dar alguns passinhos nessa situação de trade marketing, sem ter a dimensão do que isso ia se tornar para nós, tá? Sendo bem transparente. A gente não imaginava que ia ter o sucesso que tem hoje, né? E que poderia, assim, resumindo para vocês, hoje alinhando muito, que a gente faz esse bate-papo, acho que vai aliar muito a área comercial com trade. Hoje, um trade bem feito, como a gente fez, pode garantir a lucratividade de uma empresa no ano.
tá? Então, isso a gente não tinha essa dimensão e é o que está acontecendo no momento. Cara, sensacional. É bom a gente poder ouvir isso, porque tem muito cliente que a gente acabou não conseguindo efetivar uma parceria, ou então nem conseguimos assinar o contrato, porque quando eles voltavam a conversa, o dono do supermercado voltava a conversa para o time comercial, falava, não, cara, isso aí eu já faço. Essa história de negociação aqui, eles vão vir aqui, vão vir mexer na minha verba, e isso vai ser ruim, porque ainda vocês vão ter que dar uma parte para eles e tudo mais. Essa história de trade marketing aí, praticamente comercial. E quando hoje a gente tem um cliente como vocês que já sabem que não é assim que funciona, a gente está aqui para poder contar cases legais. Queria que você falasse um pouco, Felipão, como que isso foi internamente. Por exemplo, quando começou a chegar os contratos, que vocês viram que aquilo era de fato algo diferente do que a gente estava propondo e que não impactava negativamente. Por que eu digo negativamente? Porque isso até potencializa os acordos e o relacionamento que você tem com as indústrias, né? Não, perfeito, Vini. Eu acho que tocou num ponto-chave. A gente tinha a impressão, né, que os fornecedores tinham uma verba X e se investisse em nós em trade marketing, sairia da verba comercial, de sell-in, de sell-out, para fazer negócio mesmo. Né? Uma impressão completamente errada. Né? Porque foi uma expertise que vocês trouxeram, mas que se comprovou que os fornecedores que fecham um trade conosco, eles têm que provar para a indústria o porquê que fecharam conosco. E nós também, né? Dar as contrapartidas para o crescimento dele. Então, o fornecedor que fechou conosco, ele briga muito internamente dentro da empresa dele, dentro da indústria, para nos trazer as melhores condições comerciais para que aquele investimento em marketing se dilua com sellout, um crescimento de sellout que terá com as ações que ele vai trazer. Então, resumidamente, é a contramão do que a gente imaginava. Então, não sai verba comercial. Muito pelo contrário. Ela agrega e muito. Porque dentro também do trade são incontáveis tópicos que tem dentro do trade. Um deles se fica muito mais fácil fazer a gestão de categoria dentro do trade. E só nesse indicador tem muito dinheiro na mesa que a gente deixa. Muita oportunidade, né? Muita oportunidade, mas muita mesmo. Então, esse planejamento de trade dentro, um dos tópicos que agregou, eu acho que um dos principais foi ter mais clareza e trazer mais verba para o gerenciamento de categoria de fato. Total. E o que é importante disso que você está trazendo, Felipe, é a construção no início, antes da gente começar a vender plano, começar a chegar na indústria. E quem constrói isso hoje, quem construiu isso com você é o Sérgio e o time dele. Então, Sérgio, queria que você falasse um pouquinho como é que foi, desde o início, essa construção, qual o seu cuidado hoje de fazer um plano que fique claro que é uma visibilidade que possa potencializar os acordos comerciais que o Felipe tem e você identificar as melhores oportunidades hoje dentro do Grupo Vancost. Legal, acho que de início é um alinhamento, né, entre os setores. Acho que os 3 pilares precisam estar se conversando, né? Hoje o trade, o comercial e o marketing têm que andar juntos, né? A gente validou várias campanhas em conjunto com o seu marketing, com você autorizando, e aí facilita a montagem dos nossos planos, né? Hoje, quando a gente monta um plano, a gente olha com detalhe para o fornecedor e monta ali um projeto de trade 360 graus, para a gente realmente impactar toda a jornada de compra do nosso cliente. Né, o que facilita lá, né, Felipe, eu queria até ouvir um pouquinho da sua opinião, quando a gente levava algumas propostas e o fornecedor trazia alguma condição de fechamento, que é natural, né, porque ele estava fazendo um investimento com vocês, eu sentia que o seu time, né, olhava com carinho aquela proposta e muitas das vezes fazia uma contraproposta para fazer o fechamento. Né? Quanto que isso é importante, né, da gente realmente olhar ali essa proposta do fornecedor para a gente oficializar essa parceria. Eu acho que também isso vai de encontro com um dos maiores benefícios de ter o meu cliente do lado, que é entender o que cada indústria está disposta a fechar e investir. E nós, claro, temos uma noção de mercado, mas não temos a expertise que nem de perto que vocês têm. Cada um está disposto e procura fechar em cada empresa, e agora vocês já no Brasil todo, com diversos clientes, sabem o que fecha em cada região. Então, antes, vinha a proposta de negócio, um fornecedor X, e às vezes internamente nós debatemos, não tem como.
Ou o fornecedor não vai querer assim, ou a gente não vai conseguir Tô entregar. cobrando muito caro, né? Tá muito caro isso, vai sair da minha verba, não vai dar certo. E aí, claro, vocês também martelando muito no começo. Muito, muito, muito. Eu acho que se não fosse essa insistência, não teria o sucesso que tem hoje, sendo bem claro. Mas aí fizemos 1, fizemos 2, fizemos 3, fizemos 4, e foi dando certo, foi dando certo. E aí foi dando mais essa confiabilidade, né, da nossa parte com o time comercial para desenvolver mais negócios. Outra situação que eu acho que é muito importante aí da parte de vocês é que, beleza, me passaram uma proposta, eu achei válida, relevante, vamos startar. Mas vocês nunca deixam de falar com o comprador, que é uma das peças mais fundamentais nesse processo. Porque se ele não acreditar, não adianta o Felipe, o Vinícius, o Sérgio, o Alex, quem for, acreditar na proposta, que vai ser muito difícil, como o Sérgio já falou, de alinhar todas as pontas. Mas eu vejo que quase que no plano de trade, assim, o coração pulsante ali tem que ser o comprador. Com certeza. E o nosso trabalho ele é feito a 6 mãos. Isso que você falou é muito importante, porque quando a gente, antes de levar uma proposta, como eu disse, o Sérgio já constrói, mas ele já valida com você e com o seu time quais são os fornecedores que a gente pode falar. E mesmo com essa autorização, depois que a gente fecha o negócio, a gente volta e fala, cara, fechei aqui mesmo, posso dar sequência mesmo assim? Até por conhecimento de mercado. Às vezes, o comprador teve algum ruído com o fornecedor, ou então algum pagamento está em atraso. Então, a gente tem que ter um cuidado, mas a gente não tem esse conhecimento por não estar no dia a dia. É uma empresa terceirizada. Então, de fato, isso é muito importante. E falar um pouquinho de cases agora, queria mais uma vez convocar aqui a palavra do Sérgio. A gente tem um dos maiores cases da história da Meu Cliente, que foi fazer uma inauguração, que foi a inauguração da bandeira Avante. Né? Então, Sérgio, eu queria que você explicasse desde o início, junto com o Felipe, como que vocês construíram isso até o dia que a gente fez o evento e depois o dia da inauguração. Não, legal, aí disparado, né? Nosso maior case aí da Meu Cliente. Realmente foi um projeto que a gente fez com bastante carinho, né? Olhando todos os detalhes, né? Todas as oportunidades, né? Só que primeiro passo é a gente mapear todas as oportunidades. A gente colocou no circuito um projeto de retail media em conjunto, né? Que o Felipe vai comentar um pouquinho. A gente também já aproveitou e atrelou todo esse projeto dentro de um JBP, né, que é um plano de negócio compartilhado, aí uma parceria de 12 meses, e a gente fez essas propostas direcionadas para cada fornecedor, entendendo ali o que ele realmente precisava na loja nova. Né? E aí, Felipe, até aproveitando esse gancho, passar a palavra para você, falar um pouquinho, né, como que foi para você quando você recebeu esse projeto, atrelado à tecnologia, atrelado à retail media, também as comprovações da Meu Cliente, e a nossa abordagem, né, antes da inauguração da loja, praticamente a loja inteira já monetizada. Né? Visitamos a obra, né? Visitamos a obra com vocês para o time do Sérgio poder mapear quais eram as oportunidades antes de fazer as contratações de retail também. Foi bem legal. Maravilha. Isso foi muito importante, assim, porque vocês pegaram desde a parte da obra, visitaram lá conosco, desenhamos todo o projeto, estavam junto conosco na inauguração, então passamos por todas as fases ali de implementação da loja junto. E o que ainda se tornou ainda mais importante desse case de sucesso que a gente tem, que, né, Serginho, não foi 100%, eu acho que foi 110%. Porque na hora do evento a gente bolou zeramos o inventário, bolamos algumas coisas, alguns planos que não existiam na hora. Eu até te copiei, lembra? Criou um plano plus lá. Verdade. Que a gente foi implementando em outros fornecedores na hora. Então, mas o que potencializa esse resultado é que era uma operação nova para o Grupo Vancoche. Até então só tínhamos loja de varejo, né? Sabíamos trabalhar no varejo. E como vai ser agora no canal Atacado? Eu acho que vocês participaram de um jeito não só do trade, mas de como ia ser o perfil daquela loja. Porque o Vancoche é conhecido como supermercados de bairro, muito próximo do cliente. Vizinho, né? De vizinhança, com atendimento que é o principal da empresa, um atendimento que a gente considera um dos melhores ou melhor da nossa região. E agora vamos para um canal que necessita de outras valências que não são tão as nossas. Mas a gente não vai perder a nossa identidade. Né? Então vamos tentar aliar essas duas coisas, o volume do atacado com o nosso jeito de trabalhar mais próximo no varejo,
E aí, dentro disso, aí surgiu também a proposta de vocês com o Retail Media, que foi uma das coisas principais, que vocês foram lá na inauguração, vocês viram que o cliente, quando entrou, ele ficou impactado com aquela loja. Isso é uma das coisas que, para nós, assim, não tem preço, né? Consideração do nosso trabalho. Mas voltando na construção, então, quando vocês nos trouxeram uma proposta ali de trade, com os fornecedores, com os planos, com os valores, naquela ali, apesar de já ter um trabalho já mais consolidado, aquele ali a gente pensou, ali não vai dar. Por quê? Seriam valores elevados para um canal novo que o fornecedor ele não tinha. Hoje ele pode fazer Tem um conta. histórico, né? Ele não tem histórico nenhum. Exato. Hoje ele faz conta. Eu vou investir X, percentualmente vai dar Y e tá ok. Mas ele não tinha o número. Só a projeção, né? Só a projeção. E a projeção poderia falhar, poderia ser 50% a menos, 10% a mais, enfim. Foi na confiança do nosso trabalho em conjunto, confiança do meu cliente, também com a confiança do Grupo Van Cost. E aí, quando foi apresentado o número, foi uma conta até curiosa, que eu acho que vocês não sabem disso, vão dar uns bastidores aí da empresa. A gente fez uma conta, bom, a gente quer consolidar, já tinha um plano posterior de expansão da bandeira Avante, e essa loja vai servir para a gente implementar essa bandeira na cidade, na região. No primeiro ano, ali, os primeiros 2 anos, não precisamos ter uma lucratividade absurda com as outras lojas, a gente vai implementar essa loja. E depois, toda a consolidação, 110%, 120% ali de taxa de adesão no dia, tá? Então a gente fala, tem uma frase lá interna... Oficial agora, né? Oficial. Real oficial. A gente tem uma frase lá interna da empresa que a gente fala que a gente fez um ano num dia. E a gente fechou o plano para um ano de uma abertura de uma loja em apenas um dia, com valores mais do que a gente esperou. E, para contribuir com isso também, a gente está indo para os próximos passos, né? Temos um evento aí essa semana, daqui a 2 dias. A régua está alta, né? Vocês levaram a régua, agora estamos com essa expectativa boa. E uma coisa assim para consolidar tudo que a gente fez foi que essa semana mesmo a gente estava medindo o share dos fornecedores que têm o plano na Avante, fornecedores robustos, e o share desses mesmos fornecedores da bandeira Van Cost que não tem o plano de trade. É um número assustador. Está batendo aí 48% a mais de share desses fornecedores dentro da Avante. Então é um número expressivo que consolida tudo que a gente fez. A gente olha fornecedor, pegando uma expertise de vocês também de botar nos planos ali uma reunião trimestral para análise de número. Daqui a pouco, para os próximos, pode ser bimestral. Mas eu acho que isso não deixa a gente soltar a mão assim do fornecedor. A gente não vai deixar chover para arrumar o telhado. Tem um acompanhamento, né? Tem um acompanhamento. E a gente ficou muito, muito feliz, muito contente com aquele trabalho, né? Eu acredito que vocês também. Sim. É um case de sucesso, eu acho que para todo o Brasil. E a gente estudou. Se a gente quer consolidar, estou me expandindo muito na pergunta, mas vamos lá. Não, tranquilo. Isso. Se a gente quer consolidar a bandeira Avante, vamos ter que ser um pouco mais agressivo em preço, né? Vamos O formato do consumidor muda, né? Muda e está mudando cada dia. Só que com a receita de trade margin que a gente teve, possibilitou a nossa venda, se o custo operacional, se a nossa margem de lucro empatar com o custo operacional, a gente é mais lucrativo que a gente esperava na última linha só com a verba de trade. Caraca. Então, com a venda de produto, se eu empatar com o meu custo, para nós o resultado está maravilhoso pela arrecadação de trade que a gente fez. O resultado que a gente fez em um dia, por Em um exemplo. Uma curiosidade aí, né, Filipão? Porque quando a gente estava ali na frente dos projetos, né, montando todos os nossos planos, você estava na frente do gerenciamento de categoria, né? Então você também cuidou dessa frente praticamente da loja inteira, né? Conta um pouquinho, né, para nós. A gente teve algumas contrapartidas das indústrias olhando para share, você conseguiu incluir dentro dos nossos planos, que nos ajudou nos nossos fechamentos. Mas acho que a estrutura ali desse gerenciamento de categoria foi com você, né? Foi bem desafiante, assim, como a gente comentou, um canal novo, né, atacado. Fazer um gerenciamento de categoria num atacado é um pouco mais complexo do que o varejo. A gente precisa analisar os indicadores um pouco mais a fundo.
na teoria, reduzir um pouco o mix, sem reduzir o sortimento. Então, né, para deixar bem claro ali, até para nossa audiência, a gente considera um mix quantidade total de produtos, de SKUs, e sortimento produtos diferentes. Exemplificando, eu tenho 6 sabores de traquinas, são 6 produtos no mix, mas é um produto no meu sortimento. Então a gente precisa enxugar. Atacado trabalha com um mix menor, mas não vai trabalhar com sortimento melhor. Então a gente partiu primeiro quais fornecedores a gente conseguir botar dentro do trade, e aí passado por vocês, esses vão ter os papéis da categoria. Acho que isso é a chave. Eu sei que o fornecedor X lá, que a gente fez na categoria de energético, ele tem um papel de categoria que ele vai me trazer fluxo para a loja, ele é de primeiro preço e é o líder de mercado. Bom, o que eu preciso agora para preencher as lacunas dessa categoria? Né? Ele praticamente me posicionou preenchendo todas as lacunas. Então agora eu preciso só de um player com daqui a pouco uma qualidade superior. Deu. Tá bom para nós. Ter vários players de combate, por exemplo. Não preciso. Porque, né, a gente só vai fatiar o bolo ali. Exato. Eu tenho um bolo que eu posso dividir em duas fatias, ou posso dividir em 8. Essas 8 provavelmente não vai ficar bom para nenhum dos 8. Agora, basta ver se com essas 2 marcas eu vou atingir a meta daquela categoria, subcategoria, ou vou precisar de mais. Então, a meu cliente contribuiu muito a partir do trade. Esses fornecedores, quais papéis iam suprir nessas subcategorias, né? Que a gente divide em 6 papéis dentro de cada categoria. E depois disso, aí sim, essa categoria fica refém disso, essa categoria fica refém daquilo, para poder encaixar e fazer o gerenciamento de categoria com um percentual de venda esperada para a disposição da gôndola. Então é esperada. Tudo complica projeção, mais ainda. Tudo é uma projeção. Que hoje a gente fala também internamente que foi muito certeira. Por quê? Quem faz gerenciamento de categoria, como eu, adora mudar o gerenciamento. Com frequência. Com frequência. Testar, né? Testar. Mas foi tão certeiro que hoje a gente, entre aspas, se orgulha desde que abriu o Avante, a gente não mexeu em nenhuma categoria. Caramba. Tá performando. Tá performando muito bem. Nenhum módulo, nada foi mudado desde a abertura da Avante. Então, quer dizer que a nossa projeção, lá inicial, se consolidou muito. E fazer uma projeção do zero mesmo, né? Porque, como a gente estava falando, o Vancost tem um perfil de público, a gente teve que mudar, reduzir todo esse formato que você estava falando. E, cara, de fato, esse é um dos maiores cases da meu cliente e acho que de vocês também. Acho que a meu cliente, nesses 2 anos, participou de um momento muito importante do Grupo Vancost, que foi a inauguração da bandeira Avante e também o quanto vocês estão crescendo, a gente vem acompanhando. Então, essa parceria tem dado muito certo. A gente aqui da meu cliente, cara, a gente até preparou um troféu aqui para vocês. Vou estar entregando para você. JBP Top Performance Grupo Avante. Então, esse aqui eu vou entregar para você, Felipão. Maravilha, meu amigo. Essas coisas da vida que não tem preço. Esse troféu é para vocês estarem na mesa de toda a sua operação, tá? Não só na sua. Eu sei que você foi o cara que mais participou com a gente, mas de verdade, assim, a gente tem um agradecimento enorme por esse case e saber que a gente participou. Então, esse troféu é mais que merecido, meu irmão. A gente fica muito, muito feliz mesmo, contente. Muito obrigado de coração a você, Serginho e Vini aqui. E toda a equipe do meu cliente, que a gente sabe que tem muitas pessoas por trás ajudando vocês no dia a dia. Crescer o pessoal interno lá. Cássio cuida das nossas cotas também, Guilherme, Gabriel, enfim, todo o time. Própria Paula Valduga, que é de fora daqui, mas a gente conhece bem, era uma inspiração para o trade também. Sim. Esteve lá na nossa inauguração, junto também. Coquetel, né? Coquetel. Vem bem a calhar esse troféu também, porque a gente está pensando, a gente tem esse evento daqui a 2 dias, e uma das questões que a gente vai fazer é premiar né? Os melhores do ano do grupo, né, com troféu também, que é uma coisa que para nós simboliza. Vai ficar lá na nossa sala de reunião, tá? Ninguém vai tocar, mas vai ficar lá na nossa sala de reunião, exposto para todo o time ver, fornecedores também. A gente fica muito, muito feliz com isso mesmo. Obrigado de coração. Que isso, cara. A gente que agradece, porque de fato, para nós, a gente quis fazer essa homenagem e quisemos deixar aqui para a audiência ver, né? Quisemos gravar esse conteúdo também, justamente porque
esse case nosso que a gente teve da inauguração foi muito importante. E assim, a gente não para. O Sérgio já veio com outra ideia da gente fazer junto com vocês um novo evento que vai ser daqui a 2 dias. E para nós, o fornecedor que a gente vai estar recebendo é também um formato de reconhecê-los, né? E provocar um pouco também, Felipe, quem não participou com a gente, né? Sei que no Avante teve uma adesão muito alta, mas sempre tem aquele fornecedor que fica de fora e tudo mais. Como que é isso quando a gente traz para o comercial, por exemplo? Existe hoje uma preferência, depois que o cara fecha uma parceria com a gente, mas ele assim continua te dando condições e tudo mais, para aquele fornecedor que não acreditou no projeto naquele primeiro instante, que a gente até esperava que fosse participar, mas acabou não participando ou não, vida que segue, como que funciona isso aí? Teve muitos, foi um fato bem curioso. Teve muitos fornecedores que estavam lá no dia, né, e acabaram que mas foi poucos que não fecharam, alguns que não puderam estar no dia. Sim, Né? sim. Daqui a pouco são até fornecedores que têm proximidade boa com o próprio comprador e com a empresa, que voltaram, né, depois de uma semana, 2, para tentar fechar alguma coisa das cotas que a gente fez. Teve bastante. Só que pelo case de sucesso que a gente teve de entrega aí de mais de 100% dos planos, acabou que quem não foi no evento, infelizmente, não pôde fechar mais nada na Avante. Então, né, não foi nem uma questão de opção nossa, a gente não tinha mais ativos ou espaços para entregar para fornecedores que não foram no dia do evento do trade. Né? É, entre aspas, né, uma pena, né, para aqueles fornecedores, mas para nós também traz agora, né, uma importância maior para os nossos eventos de trade, que o fornecedor sabe. Bom, se eu não for no evento e não fechar, ou for e não fechar, a chance de eu ficar de fora é gigantesca, né? E até alguns trazendo não só verba de trade, mas trazendo alguma coisa, uma tabela diferente, mais ações de selinha lote para tentar de alguma maneira entrar, mas como a gente já tinha vendido todos os ativos, todos os espaços, infelizmente depois do evento teve a procura, mas não consegui mais encaixar ninguém. Muito legal. O Felipão falou aí de questão de inventário, de negociações de espaço. Uma dúvida, Felipe. Quando você tem um time de trade marketing, como tem a meu cliente hoje, que já precifica e monetiza esses espaços, dá uma liberdade maior para o time comercial poder focar em negociações comerciais mais agressivas e não ficar tanto olhando para essa questão de, cara, preciso negociar isso também, preciso negociar essa outra campanha aqui. Você tem uma empresa que praticamente cuida de 90% a 100% disso. Te dá uma liberdade para você e para a sua equipe de poder negociar melhor com o fornecedor? Mas muito mais liberdade, mais foco na negociação de fato do comprador de produto. Querendo ou não, comprador hoje ainda, a gente está até tentando mudar a nomenclatura, porque um comprador precisa ser um gestor de negócio. Uhum. Comprar, tirar pedido é a coisa mais fácil. A IA faz hoje. Né? A IA faz hoje. Gerir o negócio, que é mais complexo, é o que a gente precisa hoje dos compradores / gestores de categoria. Mas fica mais confortável para negociação de produtos com o fornecedor. Querendo ou não, na mesa de negociação, a gente tem argumentos, o fornecedor cede aqui, cede ali, e daqui a pouco, quando ele cede, ele quer que a gente ceda do nosso lado, daqui a pouco, numa condição melhor de trade. Mas daí a gente chega, infelizmente, não é comigo. E não é. E de fato não é. É com o pessoal lá do meu cliente. Então ele fica também confortável, né? Porque ele precisa focar no produto. E a parte ali do meu cliente, que querendo ou não, a parte do trade, ele não tem ainda toda a expertise do que como fazer, com quem falar, o que cada um quer. Eu tenho empresas na mesma categoria, vou falar de bebida. Tem empresas gigantes, das maiores, que me cobram um crescimento de venda para futuros investimentos. Tenho outra que me cobra só share, participação de mercado. Independente, assim, não é o que acontece conosco. Mas vamos supor que eu caísse 50% no ano em venda. Mas se eu cair 20% com aquele fornecedor, provavelmente ele aumentou o share. Para ele vai estar bom. Para outra empresa vai estar ruim. Então vocês sabem disso. Então vão ali, né, na dança das cadeiras, vão ajustando melhor o que cada indústria quer, que às vezes o comprador não sabe. Então eu acho que essa junção de negócios aí ajuda o comprador a ficar mais confortável para a negociação de produto de fato. Não, total. E isso que você falou é importante da meu cliente poder negociar, porque a meu cliente também tem a tecnologia do nosso painel da indústria das comprovações.
Então, mesmo que fosse o comprador negociando, como que ele ia fazer a gestão disso, né? Como que ele ia entregar para o fornecedor, ó, aquele negócio que a gente combinou lá, tá aqui, te entreguei. Hoje, eu até acompanho o grupo nosso lá, da meu cliente do Vancoche, sobre as execuções. E, cara, todo mês vocês batem 100% de execução. Então, isso virou um mantra para vocês, virou um compromisso. E, cara, a plataforma lá, hoje a indústria acessa, e se ela quiser ver dos nossos 12 meses de parceria, como foi há 6 meses atrás, tá tudo executado. Essa tecnologia faz toda a diferença também, né? Faz toda a diferença pro fornecedor e também, principalmente, pro time interno de operação. Porque em outros tempos, quando se fechava alguma coisa de marketing ou alguma coisa de trade, que a gente nem sabia que era trade, mas fazia alguma coisa, às vezes ficava muito refém da operação de loja executar. Aí, às vezes, correria do dia a dia, outras demandas, enfim, passava e não executava de fato. Acordava alguma coisa, não executava. O que também descredibilizava a empresa para fechar futuras negociações com fornecedores. Hoje ele está muito fácil para o gerente da loja. Ele pega, entra no aplicativo do meu cliente, vê as demandas que eles precisam fazer por dia, por semana, por mês. Então ele gabarita aquilo, e é uma coisa nossa da rede, se a gente acordou, a gente vai cumprir. Está na veia também dos nossos gerentes de loja. Eles colocam ali na plataforma, seja pelo app ou pelo site, e o fornecedor muito confortável de ver como ele está no dia, há 2 meses atrás, enfim, ele fica bom para as duas pontas. Para o fornecedor comprovar, ele tem a ciência que tudo que ele fechou 100% da entrega, e a gente bate 100% das entregas, e para a operação de loja otimizou muito no que ela precisa fazer. Está tudo ali na palma da mão dela, fica muito mais fácil a entrega. Não, demais, cara. E aí, Sérgio, nesse ponto que o Felipe está falando, quando a gente pega um varejo do zero para poder entrar e fazer o trade marketing, a gente tem que se adaptar a alguns costumes. Exemplo, você falou de operação, né? O gerente de loja, às vezes, ele já tem uns displays que a indústria vai lá e ele dá um jeitinho de colocar e tudo mais. Né? Como é que é, Sérgio, você hoje que conduz o inventário de um varejo? Porque você tem que trazer o máximo de oportunidade para o nosso time poder vender. Lidar com essa questão também, porque eu acredito que você faz uma venda antes da gente começar a pensar em vender qualquer coisa, né? Como que você controla isso? Hoje a gente esbarra bastante nessa situação, né? A gente entende que o trade precisa ter uma capacidade mínima para estar atuando, porque hoje é um movimento natural das indústrias, precisa fazer investimento, até por tudo que você comentou aqui, né, Felipe? Questão de share, questão de volume, de vendas, né? E a gente explica ali para os varejos, né, a importância de estar liberando uma fatia ali dos espaços físicos para o trade, né? Porque a gente vai monetizar esses espaços e a indústria vai trazer condição comercial, né? Isso é muito importante. Deixa eu até aproveitar aqui e fazer uma pergunta polêmica aqui para o Felipe, né? Falando de bonificação, Filipão. Hoje, na meu cliente, a gente entende que tudo que é uma verba adicional é considerado uma ação de trade, né? Porque tem algumas indústrias que têm um trade já estruturado, tem aquele fornecedor regional que muitas das vezes não tem ainda um trade, né? Mas a gente não deixa de perder negócio pelo formato. Claro que tem aqui o nosso método, né? As nossas premissas de acordo quando é bonificação. Gostaria que você explicasse para a galera um pouco a importância de ter esse alinhamento com o fornecedor e realmente não deixar de perder esse negócio, porque é uma fatia ali via bonificação. Como é que você vê essa questão? Certo. A questão de bonificação, assim, vou até ajudar um pouco a concorrência agora, tá? Porque se tem, assim, o mito de mercado... Não é um mito, tá? Isso é fato. Uma bonificação, em questão tributária, o governo entende que é alguma coisa que tu ganhou. Tanto que a espécie da nota é doação ao brinde. Então, o governo não quer saber se é para preço, se é para pagar um espaço, se é para trades, enfim, qualquer espécie. Ele considera que está ganhando alguma coisa. Isso nos faz perder 34% do valor da bonificação. Essa é a conta. Tá? E ainda se um produto for tributado por ICMS, a conta pode subir para 50%. Então, o fornecedor me pagou 1.000 por um espaço e eu vou receber 500. Isso é péssimo. Isso, vou dizer que 80% do varejo sabe. A gente não pode ser bonificação, não pode. Beleza. Mas tem uma questão. Aí vamos lá para pagamento, não quero bonificação, tem que ser depósito, desconto em boleto, o que for. Isso também o governo entende, como tu está ganhando alguma coisa. É a mesma coisa.
é a mesma coisa. Tu vai perder 34% daquele valor. E aí tem uma questão. Eu vou ajudar muito a concorrência. Acho que eu vou comprar uma consultoria de vocês. Tem algumas organizações que as empresas podem fazer, dependendo do porte, que eu posso abrir uma empresa marketing. Porque uma empresa, eu posso abrir o Vancost Marketing para receber receitas de marketing, que é legal, é de fato. E uma empresa de marketing paga 15% de imposto de renda ao invés de 34%. E aí o jogo muda. Baita corte, hein? Isso aí vai virar corte, Felipe. Faça um pix. Não, sensacional, cara. Sensacional. E Mas isso 80% do varejo vai achar, não, bonificação eu perco isso, mas não abre a cabeça que o restante também. Então, beleza. O que vai mudar é a questão tributária. Se for um produto tributado, eu vou perder cerca de 12% a mais do que eu perco com depósito em conta, boleto ou desconto e boleto. Essa é a única diferença. Mas também, quando a gente está montando lá um plano de trade, a gente imagina que X fornecedores vão pagar a bonificação, então, né, tá na conta. Isso que eu ia falar com o Sérgio agora, né? Perfeito que o Felipe comentou, uma aula aí, né, Sérgio? Sim. Mas assim, a nossa expertise também de olhar para aqueles fornecedores que a gente já meio que sabe que vai ter uma bonificação e fazer o trabalho interno antes da gente poder chegar para o dia da negociação, para o momento, e falar, cara, se ele falar que é em bonificação, eu já tenho uma estrutura aqui. Né, Sérgio? Você hoje já conduz isso. Isso, hoje a gente já tem um método, né? Quando a gente entra nesse assunto, quando é bonificação, então a gente entende toda essa questão da tributação, né? Isso é nível nacional, né? Só que também a gente entende que hoje 20% dos fechamentos de trade vem via bonificação. Então a gente não pode correr o risco de perder essa fatia, né? Via bonificação. Então, no nosso método, a gente tem alguns combinados, né? E tudo isso dentro de contratos. Então, a gente sempre alinha ali que o fornecedor vai combinar o produto sempre de curva A com o comprador, né? A gente combina também que ele tem que mandar o produto em nota separada, né? Para fácil rastreamento, tanto da nossa parte, tanto da parte do varejo, né? E também a gente coloca ali, muitas das vezes, o valor já da tributação em cima dos planos, né? Então, o fornecedor entende, porque ele sabe desse movimento e ele acaba fechando a parceria conosco. Então, a gente antecipa esse cenário, né? Quando a gente monta aqui nossos planos, falando de JBP, falando de campanhas. Isso é bem importante também, a gente tocar nesse assunto, porque tem a situação contrária. A gente perde esse valor aí, 34% de imposto de renda na bonificação, e as empresas fazem isso por quê? Porque acontece a manobra ao contrário. Eles têm esse ganho no imposto de renda. Então, por isso que algumas empresas ainda forçam ser assim. Né? Pega aí pessoas famosas, artistas, jogadores de futebol, muitos têm um instituto. Esse instituto é pago com o valor que eles deixam de pagar de imposto de renda. Exato. E colocam no instituto ou algo parecido que eles vão fazer. Mas uma coisa que a gente aborda também com os fornecedores, com os representantes, principalmente, é que quanto mais ele me der bonificação, menor vai ser minha compra, proporcionalmente. Porque tudo que ele está me dando em bonificação de produto, se eu ia comprar 10 mil caixas de fornecedor, ele está me pagando com 1.000, então eu vou comprar 9 mil. Então vai sair do volume que eu vou comprar dele. Isso é um baita argumento para ele fugir da bonificação. Por isso que o Felipe, quando ele vai para o evento com a gente, ele é o cara que mais vende, né? Ele é comercial, ele pega os nossos planos lá e... Cara, que aula mesmo, de verdade. Acho que isso é muito importante, porque na Meu Cliente a gente tem um treinamento para poder fazer antes dos eventos. Daqui a pouco eu vou perguntar para o Serginho o que vem para vocês dois, o que está vindo para esse evento aqui que vai ser nessa semana. Mas assim, a nossa equipe, hoje a Meu Cliente tem um método que depois de ser construído junto com o varejo, a gente recebe e a gente treina o que a gente vai negociar, como a gente vai vender, e se o fornecedor falar isso, e se o fornecedor falar aquilo, quais são os argumentos, basicamente o que a gente está fazendo aqui, mas ter um treinamento prévio ajuda muito. Aquele dia que a gente fez o evento de vocês, nossa equipe estava muito preparada e junto com a sua equipe muito preparada. Então não é que a gente fez o resultado do ano em um dia, a gente fez o resultado do ano em 1h30. Né? E, cara, nossa equipe estava muito preparada para efetivar os contratos. Então foi muito bacana. E aí, Sérgio, eu queria ver contigo como que tá agora já o próximo passo, né? Porque são 2 anos de parceria, a gente já fez negociações de campanhas, a gente já fez rodada de negócio para inauguração. O que vem aí com vocês agora que vocês estão planejando para essa semana aí no evento? Legal. Agora, para o próximo evento, é o nosso JBP 2.0, né, Filipão?
trazendo aí algumas novidades, né? Ações de CRM, né? A gente está montando um combo bem legal, com bastante entregas, né? Fazendo um trabalho direcionado mesmo, consumidor final. Mais retail media, né? A gente vai colocar mais tela nas lojas, né? A gente está falando aqui de espaços, de um trade 360 em todos os nossos planos, né? Realmente um projeto bem inovador, né? E trazendo um pouquinho do case do Avante agora para esse JBP 2.0, né, Filipão? Maravilha. E vem bem de encontro com o momento do varejo nacional, eu acho. Principalmente aqui do varejo gaúcho, da onde a gente fala. Por quê? Hoje a gente entende porque questão de economia, de mudança, ano de eleição, enfim, coisas mais estáveis de mercado, não vai crescer o consumo exponencialmente ou naturalmente, fazendo oferta, colocando em cart. Isso não tende a acontecer nesse ano. Como que a gente cresce? Vamos ter que fazer diferente. E o que é o fazer diferente? Muitas dessas fazer diferentes são as estratégias de trade que a gente vai fazer. Uma, que tu comentou agora, Sérgio, que a gente acha de grande valia, que a gente tem um canhão na mão e que a gente usa pouco e a gente vai passar a usar muito, inclusive vai ter uma pessoa contratar minha empresa só para cuidar disso, que é a questão do push estratégico dentro do CRM. Dados. Hoje o grupo Vancoche ele tem 83% da compra identificada, que é uma raridade. É muito difícil ter essa taxa. A gente que acompanha o mercado, Filipão, mais de 140 clientes que utilizam, né, e contribuem com os dados com a gente, realmente é uma taxa muito alta. A gente sabe que a média é 70%. Isso. E a gente teve até um encontro, assim, entre aspas, de embaixadores da nossa plataforma, né, que é a Marca Fácil, e com pessoas de todo o Brasil. E dentro desses embaixadores a gente teve uma rede que tinha um percentual maior que o nosso. Caraca. Então o nosso percentual é muito bom, o que proporciona hoje, assim, vou dizer uma manobra que eu já fiz. Chegou o fornecedor X lá de cerveja. Ele queria introduzir a cerveja nova, lançamento. Ele queria me dar 1.000 fardos bonificados, né, para introduzir na rede. Mas ele tinha uma política de atingir uma faixa de preço lá, uma cerveja long neck de R$ 6,99, tá? E ele queria que parte dessa bonificação eu torrasse preço e vendesse a R$ 2,99. Caraca. Aí, claro, ele introduzia, ia vender muito. Beleza, só que... Por um curto período, né? Por um curto período. 15, 20, 30 dias depois, no máximo, aquela cerveja ia lá para R$ 6,99. Então eu falei para ele, vamos fazer diferente, tá? Vai me dar 1.000? Vai. Faz o seguinte, me dá 2.000 fardos bonificados em vez de 1.000. Sabe o que eu vou fazer? Esses 1.000 eu vou transformar em dinheiro e eu vou mandar um push estratégico, que é o que vai estar no nosso plano, para os principais não, para todos os clientes que compraram cervejas nessa faixa de preço nos últimos 90 dias na nossa rede. Ainda vai na concorrência ainda, vai na concorrência, que é o cliente que ele quer. Não adianta eu botar 2,99 para ele vender para um cliente lá que compra cerveja de primeiro preço que nunca mais ele vai ter recompra. Não, Ele só vai lançar, vai gastar dinheiro. Só comprou por causa do preço, né? E não vai ter recompra, né? Então vamos fazer desse jeito mais estratégico, que é com o push que a gente faz. Qual é a maneira que a gente faz? Esse push vai para todos do clube, tá, que tem um aplicativo baixado. Depois se faz um filtro. Quais desses não receberam o push? Porque pode não permitir a notificação, alguma coisa do tipo. Aí a gente vai para o WhatsApp. Legal. Tem um valor, que a gente tem um custo para nossa empresa, mas a gente faz de forma assertiva com o fornecedor. E aí a gente consegue, se não atingiu pelo push do clube, vai pelo WhatsApp. Então ele vai estar cercado. Então ele vai receber essa oferta. E aí tem indústrias, e a gente vai deixar bem aberto agora, tá? Porque isso foi uma estratégia que eu tive a ideia. Mas a gente vai deixar aberto para o fornecedor trazer a ideia dele. Porque ele pode ter uma ideia que eu não pensei que seja mais estratégica ainda. Então a gente vai deixar aberta. Bom, tem um push estratégico no mês, ou a cada 15 dias. Está aberto para ti nos passar um calendário da tua estratégia de push. Se não tiver, eu posso te apresentar a minha, tu concorda ou não em ir fazer e bora lá. Cara, animal. E o que é legal, você, ao invés de ativar a percepção de preço, você pega o cara no formato que ele está acostumado a consumir o produto. Então, cara, esse produto que está me oferecendo aqui, eu não conheço ainda.
é um produto que provavelmente é equiparado a esse outro aqui, então gera experimentação, muda hábito de consumidor. Muda. A gente está agora, por exemplo, você falou de cerveja, né? Um monte de cerveja com baixa caloria, isso vai virar tendência. A gente tem o whey, que é tendência. Então, como o perfil de público está mudando, a indústria vai poder, nesse canal do Felipe, cada vez mais ativar especificamente o público. Até porque essa estratégia do 299 ela vai atingir muita gente, né? Mas talvez você não vai fidelizar ninguém. E esse é um ponto bem importante que você falou, Felipe. E a gente está falando um pouco de CRM, que eu queria trazer aqui. Quando o meu cliente chega no varejo, a gente gera uma arrecadação de verba. E essa arrecadação de verba ela vai para uma linha lá do varejo, que é uma linha muito importante. Você falou da Paula Valduga, né? Ela comentou com a gente que no Coca eles utilizavam muito para abertura de loja, por exemplo. Hoje, olhando para o grupo Van Cost, como que você vê tudo que a gente acaba arrecadando e levando de verba? Onde vocês direcionam isso? Talvez essa contratação de CRM, por exemplo, seja totalmente estratégico para ter uma pessoa e ainda voltar a ter mais investimento do fornecedor. Como é que vocês lidam com isso lá dentro? Bom, bem importante também tocar nesse assunto, Vini. E na parte da gestão da empresa ali, eu e o Giovanni cuidamos bastante dos custos. Então, quando a gente vai fazer alguma estratégia dessa, já está tudo mensurado o custo. Não puxando brasa para o nosso assado, não é tão comum, mas todos os ativos ali, tangíveis ou não, tem já um custo mensurado. Que, para nós, todos os custos, todos, vou pegar digital, de ponto extra, até isso a gente menciona na loja. Quanto custa meu metro quadrado? Exato. Ele tem um custo. Ele tem disparos, tudo tem um custo. Então, mas hoje, o que a gente tem de custo dá em torno de 4 a 5%, que é muito baixo. Caraca. Estou dizendo no ramo nosso supermercadista, que a margem que sobra na última linha de 2 a 3%. Então, hoje, com certeza, a receita mais lucrativa da empresa é o trade marketing. Perfeito, cara. E é legal a gente ter essa narrativa, até para quem não contratou a Meu Cliente ainda, ou não tem, né? A gente fala da Meu Cliente, mas na verdade o mais importante do recado aqui é que você comece a ter o trade marketing implantado. O Sérgio já disse aqui, já deu a dica. Trade marketing já é uma realidade. Se você não faz trade marketing ainda, o seu concorrente está fazendo e está pegando a verba dele mais a sua. Né? Porque certeza. o fornecedor ele é carente de projeto. Quando ele recebe um projeto, o fornecedor acaba investindo, e muito provavelmente aconteceu isso com vocês, o fornecedor investir até mais que o potencial, porque vocês foram os primeiros aqui da região a estar fazendo esse movimento. Né? Eu esqueci uma parte boa da última pergunta, é onde a gente aloca essas verbas. Então a gente tem sabe o custo, sabe o quanto a gente lucrou, o que a gente pode alocar. Aí vai muito de estratégia do momento. Né? No momento a gente foi mais agressivo de preço, para considerar uma marca nova como a Avante. Recomposição de margem, perfeito. Algumas manobras de mercado agora, vamos ter esse evento essa semana, uma parte desse valor vai ser para combater um grande concorrente que está vindo para dentro da região. Então a gente pode alocar de diversas maneiras. Uma pessoa para operar o CRM. Uma pessoa, perfeito, Sérgio, que vai acontecer. Até a gente vai conseguir acelerar, ser mais ágil que está precisando para o momento, organizar um pouco melhor. Enfim, a gente pode usar daí, né, nós internamente, que a gente acha é uma coisa boa da empresa. A nossa gestão é mais simplificada, com menos pessoas, e a tomada de decisão é muito rápida. Não passa por um comitê disso, daquilo, que barra nisso e demora, é muito morosa a decisão. Não, vamos sentar, vamos conversar, está decidido, vamos para frente. Isso é uma das questões que a gente acha mais válida dentro da nossa empresa. Até um outro exemplo, como você falou, são vários, né? A gente também faz a alocação dessa verba antes de contratar. Quando a gente quer falar de retail media, por exemplo, a gente estava conversando ontem sobre isso, né? A gente precisa saber quanto a gente vai vender disso, para depois a gente fazer as contratações. Então, até para direcionar essa verba antes numa compra de inventários novos. Telas, retail media, não só depois aplicar uma pessoa CRM. Mas, por exemplo, o e-commerce também pode ser direcionado. E a gente, por ter muita bagagem com os nossos clientes, a gente vai aprendendo e levando cada informação para um varejo parceiro vizinho. Então, o que a gente aprender com você, a gente vai levar para um cara lá do Nordeste, por exemplo, e assim a meu cliente aprende muito e os nossos varejistas também aprendem muito, cara. Isso é legal. Maravilha. E até dentro disso, parece uma contradição, mas eu mesmo, o Vini pode dizer, já indiquei alguns
clientes para vocês. Dos dois lados. Não são concorrentes, até alguns da mesma cidade, mas são concorrentes diretos, assim, por perfil de loja. São meio, vamos dizer, concorrentes indiretos, né? Mas são parceiros ali da gente. E pelo trabalho que vocês entregam, a gente sabe que pode indicar de olhos fechados. Mas o que a gente entende também, daqui a pouco pouca gente vai falar para vocês. Bom, eu tenho uma rede lá que ela só briga por preço. No momento que ela se atentar para outras questões, como é o trade marketing, vou fazer um retail media, como botar a nomenclatura, daqui a pouco esse cara que só me incomoda por preço, ele vai dar valor a outras situações, que ele não vai ser uma rede simplesmente só briga por preço. Então, daqui a pouco, um cara que está nos incomodando nisso, tendo trade, pode até nos ajudar a sair um pouco dessa briga de preço. E dentro da operação, a gente, entre aspas, se garante. Então, se a gente ficar num patamar igual, a gente está lucrando. Perfeito. Muito bacana, Felipe. E só para a gente ter um pouquinho mais de noção, né? Hoje você é diretor comercial do Grupo Avante. Todo esse crescimento a gente acompanhou de 2 anos para cá. Parabenizar você por ter chegado até aqui. Mas, cara, queria que você contasse um pouquinho do seu início mesmo do varejo, como é que foi, de onde você veio. Fica à vontade para a gente ouvir um pouquinho da sua história, meu irmão. Então, vamos lá. Eu fui um pouco na contramão do que acontece normalmente no varejo. Normalmente começa na operação de loja, ali nos cargos iniciais, repositor, enfim, tudo mais. Vai crescendo até chegar na parte administrativa, comercial, enfim. Eu fui um pouco atípico. Na minha juventude toda eu joguei futebol, morava num lugar, morava no outro, ficava um pouco longe da família, voltava, enfim. E eu nunca estudei para tal, tá? Sempre estudei na escola, né? Mas não era direcionado para aquilo. Eu não me passava um outro plano na cabeça a não ser jogador de futebol. Mas eu tinha uma meta na cabeça. Sempre fui números, né? Como hoje. Mas se eu chegasse nos 17 anos e não conseguisse, entre aspas, explodir no futebol, eu iria estudar. E mesmo dentro do futebol, eu sempre admirei quem pensava mais, quem analisava mais, quem tinha mais números para tomar decisão, como os treinadores, enfim. Sempre admirei isso. E desde pequeno, eu sempre admirei quem saía para trabalhar num terno, numa roupa mais formal, do que uma roupa esportiva, mesmo sendo futebol. E aí eu tive uma oportunidade meio curiosa. Eu estava jogando no interior do estado, já estava na idade. E aí tem a Universidade Ubra, aqui, Universidade Luterana do Brasil, que eles foram criar um time universitário, né? E o treinador me conhecia um pouco. E eu falava com ele que quando eu tivesse 17 eu ia parar dele. Já que tu vai parar, eu vou te fazer uma proposta. Que é uma bolsa aqui na faculdade. Te dou 50% da bolsa na faculdade. E tu pode escolher alguns cursos aí e tu fica jogando pro time universitário e pode fazer uma faculdade aí. Deu show de bola. E foi feita a proposta para alguns companheiros meus de clube. 100% que aceitaram foram fazer educação física e eu fui fazer administração. Aí logo comecei a fazer administração, aí fui para um cargo básico de estágio, assim, na prefeitura. Até minha tia que me botou rapidinho. E chegou no... E aí fiquei muito amigo de um professor no segundo semestre da faculdade, novo, isso, para 17 para 18 anos. E disse, cara, preciso trabalhar, tá acabando meu estágio lá. Só que assim, eu nunca fiz nada na vida. Eu só preciso trabalhar. E aí, cara, eu sou gerente comercial de uma rede de supermercados. Que é a rede Carnet de Porto Alegre, Master Sul. Que inclusive me chamaram perguntando, e foi de vocês a semana passada. Verdade. Seu Itamar, baita professor também, que é o proprietário dessa empresa. E aí fui trabalhar com eles. Só que eu já comecei, meu cargo foi assistente comercial. Então pode-se dizer que o meu primeiro emprego já foi na área comercial de supermercado. Então por isso que eu digo, foi um contramão do que o pessoal que começa na operação. E eles me apaixonei muito pela área, sou obcecado, até acho que um pouco demais, pelo que eu faço. Mas amo de paixão o que eu faço, um pouco inexplicável. Minha esposa está aqui nos acompanhando no podcast, um pouco chato até. Eu estou em casa, eu estou fazendo alguma coisa que eu possa estar ouvindo, por exemplo, todos os podcasts, todos de vocês eu já vi. E eu estou sempre me atualizando, estudando, vendo um podcast, assistindo um curso, mas sem esforço, né? Sempre foi algo que foi natural. E eu fui gostando e aperfeiçoando. Passei por empresas maiores, com uma rede forte, também um agradecimento gigante, passei muitos anos lá.
Agradecimento. Até eu conheci o pessoal da Rede Forte de um jeito curioso. Eu fui para um curso, uma imersão comercial, que é uma das maiores empresas do Brasil também, que é a R. Dias Varejo. Tá? Com o Alexandre, que é o proprietário da empresa, você deve conhecer. Sim, sim. Um baita professor, uma das pessoas mais entendidas do varejo nacional, no meu ponto de vista. E eu tinha um projeto básico de gerenciamento de categoria. Um planograma certinho, onde vai cada produto na gôndola. Só que era o meu piloto. Eu não tinha certeza que aquilo estava certo. E ele é mestre em gerenciamento de categoria. E eu pensei, se tem alguém que pode me tirar uma dúvida, é o Alexandre, do Brasil. E aí meio tímido e tal, mas novinho. Aí perguntei para ele, mostrei dele, não. Tu vai apresentar. Era uma imersão, tu ficava uma semana no hotel. Tu vai apresentar isso amanhã na aula. Mas nem fui pro quarto, nem dormi direito. Aí apresentei e neste curso estavam alguns proprietários da Rede Forte, uma rede grande que o Rio Grande do Sul tem mais de 200 lojas. E aí gostaram da apresentação e me fizeram uma proposta. Até então era comprador, né? E aí fui lá já para a área de gestão comercial trabalhar na empresa Rede Forte. Então agradecimento para eles também, que acreditaram em minutos conhecendo em mim ali num curso. Se deu muito bem. E por questões assim, internas de política de trabalho, enfim, tudo mais, já conheci o Giovanni, né, proprietário da Rede Van Cost, onde estou hoje. E a gente já tinha conversado em alguns momentos, aí não tinha encaixado as propostas, o método de trabalhar. E eu sempre trabalhei muito com atacado, então quando ele foi abrir a Avante, ele me fez uma proposta um pouco melhor. E aí, desde então, assumi ali, ele tinha alguns receios sobre direção da empresa, com algumas experiências antigas. Ele me propôs eu dar um espaço, porque eu já era diretor comercial na Rede Forte. Dá um passo para trás. Eu não vou te dar nem nomenclatura para o teu cargo. Mas eu acredito que possa, né? Mas pelo meu receio, enfim, questões de equipe, pessoas mais antigas na empresa, a gente vai fazer um teste. E eu falei, eu tenho certeza que esse teste vai dar certo. E aí o teste deu certo, né? Estamos aí hoje. Acredito que o trabalho de vocês também contribuiu com um case de sucesso lá da Avante. Contribui também muito para o meu trabalho. Então, agora, me passei muito já dessa breve resumo profissional, mas ressaltando, falando da parte profissional, mas não posso deixar de falar de inspirações de vida, que eu acho que contribui diretamente profissional. Né? Tem uma mãe, uma profissional, que é uma das maiores que eu já vi, né? Em outro ramo, mas exemplo de dedicação, empenho e paixão pela profissão. Né? Tenho famílias inspiradoras, mulheres inspiradoras na minha família. Minhas tias são como mães, minhas avós são como mães também, minha mãe é como Deus, né? Legal. E tenho uma esposa também, tá? Desde que eu tinha lá os 17 anos, quando eu entrei na faculdade. Tá aqui nos acompanhando hoje no estúdio. Agradecimento especial para ela também. Tava lá desde quando eu não tinha nenhum tipo de emprego, nenhum tipo de aspiração. É um baita profissional também, se dedica muito, tem prazer porque faz também. E é uma grande inspiração. Então, já dei um baita resumo e agradecer essas inspirações da minha vida. Legal, cara, sensacional. Acho que para nós também, iniciar os agradecimentos aqui, o Felipão, a gente quis gravar com você, ser o primeiro diretor comercial a vir no podcast da Meu Cliente, porque a gente criou um vínculo trabalhista aqui muito importante, mas desde o início a gente criou um relacionamento de amizade com você. Com certeza. Então, diariamente, sempre quando a gente se conversa, a gente admira muito seu profissional. Obrigado por ter aceitado esse convite. Eu e o Sérgio sempre, a gente falava sobre esse podcast, você comentou comigo uma vez, pô, vamos gravar junto e tal. A gente segurou quase um ano aí essa gravação para poder estar aqui hoje, na casa de vocês, prestes a fazer um novo evento, contando cases já realizados, cases que estão por vir que o Sérgio trouxe. Então, pessoal, é muito importante ter o Felipe aqui. Felipão, obrigado. Esse troféu aí é mais que merecido. E antes da gente finalizar aqui, queria que você falasse, Felipão, para o varejista que ainda não tem o setor de trade, que ainda não contratou, que queira conhecer um pouquinho, puxa o saco da Meu Cliente nesse caso aí. Não vou. Mas dá não vou puxar saco nenhum. Mas dá um recado de fato, assim, mais para aquele cara que acha que o trade e o comercial são um empecilho. A ideia, justamente desse nosso papo, é tirar isso, né? Bom, primeiro que eu sou uma testemunha, né? Que isso dá certo, dá para desmistificar. Acho que primeira coisa, independe do tamanho. Pode ter uma loja, pode ter 10 lojas, 100 lojas. O trade independe do tamanho. Tem uma loja de vizinhança de bairro, dá para fazer trade? Sim.
tá? Desde que bem organizado. E eu acho que o maior comentário que eu posso dar é que, além da questão de rentabilidade para o negócio, possibilitando fazer investimento até em outras áreas, é a organização geral da empresa. Porque o trade, ele vai te trazer uma verba, beleza, uma rentabilidade, mas ele vai, de certa forma, organizar a tua empresa. Porque ele pega desde a parte operacional, lá do chão de loja, até a questão financeira, para controle de contratos, até a questão do departamento de estruturação do trade market dentro da empresa, que hoje eu acho que é uma das dores. Não tem uma pessoa para isso, então não posso fazer. Deveria ter, né? Deveria ter, porque essa pessoa se paga muito fácil. Mas quem não tem, dá para fazer sem ter essa pessoa sim. A gente é uma prova disso. Começou sem ter essa pessoa, muitos braços ali ajudando, e agora vamos botar uma pessoa, né? A gente vai ter sempre à frente da questão estrutural, mas vai ter uma pessoa mais para a parte operacional. Então, basicamente, ela vai te ajudar a organizar todos esses processos, até a área comercial, a parte mais importante vai ficar muito mais estruturada, e também a questão da rentabilidade para possíveis investimentos, abertura de loja e outra situação. Pensem assim, a gente fala de trade, é um assunto amplo, e às vezes diz, não, eu já faço campanha de aniversário. Faço como? Exato. Arrecada o quê? Entrega o quê? Alguns anos atrás, podia dizer ao fornecedor, vou fazer uma campanha de aniversário, uma campanha de final de ano, me ajuda aí. O me ajuda aí não serve mais. Exato. Né? Todo mundo faz conta, as margens estão mais apertadas para nós e para a indústria, então não existe mais o me ajuda aí. Ou tu tem um plano claro e que vai entregar, que vai revertir em sellout para o fornecedor, né? Porque uma das coisas principais é garantir a renovação desses planos, uma coisa muito importante. Mas o me ajuda aí, porque está me fornecendo, enfim, isso não funciona mais. Então, sem essa organização, para quem não tem, como a gente falou no meio do podcast aí, o crescimento do varejo não vai ser tão exponencial para o ano. Então, quem não tiver estruturado assim, internamente, o trade ajuda muito nisso, muito provavelmente vai ficar para trás. Perfeito, pessoal. Então tá aí o recado dado. Sérgio, queria que você falasse um pouquinho aí também desse encerramento, como foi a parceria com o Felipe nessa jornada, e a gente já falou um pouquinho do que a gente vai construir, então só para finalizar, queria que você falasse um pouquinho aí. Agradecer mesmo, né, todo esse percurso que a gente está 2 anos já trabalhando junto, né, então indo agora para o segundo movimento de JBP. A gente entendeu mesmo que um JBP é um plano de negócio compartilhado, onde envolve muito relacionamento com o fornecedor, entrar no detalhe, né, montar as cotas ali direcionadas mesmo. Então, essa troca é muito rica, né? Então, a gente tem isso com o Vancost. Então, agradecer mesmo, assim, de verdade, não tenho dúvida que esse evento vai ser mais um sucesso. E daqui a um ano, vamos estar... Um ano eu tô sendo, né, bonzinho com vocês, pode ser menos. Mas daqui a um ano a gente já tá falando pro segundo case de sucesso. Quer vender mais uma vez 100% das cotas no dia. Sem pressão, tá? Sem pressão. Com certeza. Perfeito. Felipão, obrigado. Sérgio, muito obrigado também. Acompanhem a Meu Cliente nas redes sociais, no nosso Instagram, no YouTube também, onde vai sair esse bate-papo que a gente teve aqui. Foi muito rico. E é isso, pessoal. Vamos para cima. Muito obrigado a todos, senhores. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.